Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos conhecer o poder hegemônico norte-americano. Vamos lá? Os países que compõem o continente americano apresentam grandes distinções econômicas, sociais e culturais, o que faz da América um continente muito heterogêneo, ou seja, que dispõe de muitas diferenças internas. E quando são analisados alguns dados sociais e econômicos, essa diversidade fica ainda mais evidente. Vamos ver alguns dados? O PIB, Produto Interno Bruto, representa a soma dos valores monetários dos bens e serviços produzidos por um país e, por isso, é um indicador muito utilizado para analisar o crescimento econômico de uma região. No caso do continente americano, os dados do PIB mostram que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 4/5 de todo o PIB do continente, apresentando um PIB 25 vezes maior do que a média continental. Observe no gráfico, o PIB dos Estados Unidos é 25 vezes maior do que da média do restante do continente. Outro indicador importante a ser analisado é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Enquanto a média do IDH do continente americano pode ser considerada alta, ou seja, apresenta valores acima de 0,7. O Canadá e os Estados Unidos têm um valor de IDH muito alto, acima de 0,9. Em contrapartida, o Haiti, com o pior valor de IDH do continente, é considerado um país de desenvolvimento humano baixo, abaixo de 0,5. Essas diferenças de valores destacam as desigualdades na qualidade de vida observada no continente americano. Então, a partir das características apresentadas, podemos considerar os Estados Unidos da América um país que se destaca no contexto continental, tanto por seus valores econômicos bastante expressivos, os mais altos do mundo, quanto por seus valores sociais, evidenciados pelo IDH, também muito alto. Assim, pode-se dizer que os Estados Unidos da América representam um país de grande força e poder no contexto regional e global. E quais são os fatores que fazem dos Estados Unidos uma grande potência? Esses fatores foram divididos em 3 grandes grupos. São eles: geopolíticos, econômicos e culturais. Vamos conhecer cada um desses fatores detalhadamente. Fatores geopolíticos. Grande parte do papel hegemônico dos Estados Unidos, não somente no continente americano, mas em todo o mundo, se deve à sua atuação em órgãos e organizações
internacionais, nos quais o país ocupa uma posição de privilégio que o permite controlar ações e direcionar políticas de acordo com seus interesses. Então, os Estados Unidos têm um papel hegemônico, controlando grandes organizações internacionais. Vamos conhecê-las. Por exemplo, o FMI. O que vem a ser o FMI? Fundo Monetário Internacional. Com grande participação nos fundos de investimentos do FMI, os Estados Unidos têm poder de influência sobre o direcionamento das políticas adotadas pelo fundo. Assim, os países que recorrem a empréstimos desse fundo precisam seguir as regras impostas pelos investidores, o que inclui em grande parte os norte-americanos. Então, influência no FMI, o Fundo Monetário Internacional. Uma organização importante é a OTAN. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma série de países aderiu à OTAN, a cooperação militar dos países do Atlântico Norte, que inclui, além dos Estados Unidos, diversos países europeus. O artigo 5º desse tratado prevê que a declaração de guerra a um país do grupo implica necessariamente na declaração de guerra aos demais países signatários. Portanto, declarar guerra aos Estados Unidos significa declarar guerra à maioria dos países europeus, como Alemanha, França e Reino Unido. Então, a OTAN é uma organização militar, chefiada pelos Estados Unidos. Olha a influência geopolítica desse país, da qual os Estados Unidos é líder majoritário, é a ONU, Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos são um dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, como Estado permanente, o que significa ter poder de veto, ou seja, assim que alguma intervenção militar ou outra decisão tenha sido tomada pela maioria dos países membros, os Estados Unidos podem utilizar esse poder para anular a decisão ou a medida tomada. Essa posição na ONU é considerada estratégica, pois aumenta a influência política do país na organização internacional. Veja, os Estados Unidos têm poder de veto dentro da ONU. O papel de influência estratégica dos Estados Unidos coloca-os como uma figura de poder mundial, que tem uma ação ainda maior no contexto do continente americano. A presença de um país com força geopolítica no contexto regional afeta diretamente ações e políticas tomadas pelos países vizinhos, sobretudo aqueles de menor expressão territorial e econômica. Então, Estados Unidos, um país com força geopolítica. Agora vamos conhecer os fatores econômicos que também colocam os Estados Unidos em poder de destaque. Nesse contexto econômico, os Estados Unidos se apresentam como uma liderança que, embora estendam sua influência para todas as partes do mundo, tem um papel ainda maior no contexto continental, cuja atuação gera inúmeros reflexos e consequências para os demais países em seu entorno. A balança comercial dos Estados Unidos, você pode observar nesse gráfico as importações e as exportações.
Os gráficos mostram que o México e o Canadá são os maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos no continente americano, sendo responsáveis por cerca de 75% das exportações estadunidenses e 85% das importações. Cerca de 30% de todas as exportações estadunidenses têm como destino os países da América do Norte e Central, enquanto as exportações dos Estados Unidos aos países sul-americanos correspondem a 5,5% do total. Essa grande diferença entre os valores das exportações para a América do Norte e Central e para a América do Sul pode ser explicada em parte pelo estabelecimento de parcerias comerciais e de blocos econômicos como o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. No caso das importações, os outros países da América do Norte e Central são responsáveis por 28% de todos os produtos que entram nos Estados Unidos, enquanto a América do Sul representa apenas 3,8% do total. Então, como observado no gráfico, você está vendo o Tratado de Livre Comércio Norte-Americano, NAFTA, que existe desde 1994, integrando num bloco Canadá, Estados Unidos e México, observando o poder econômico dos Estados Unidos no continente. Dos fatores econômicos, temos também os fatores culturais que colocam os Estados Unidos em papel de destaque. Na tentativa de estabelecer sua influência no continente americano, os Estados Unidos, durante a década de 1930 e sob o comando do presidente Franklin Roosevelt, estabeleceram uma série de políticas conhecidas como política da boa vizinhança. Entre os motivos para a criação da política da boa vizinhança estão o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O contexto social e econômico vivido pelos Estados Unidos e as instabilidades pelas quais o continente europeu passava à época fizeram com que o país estabelecesse como estratégia o fortalecimento de suas relações com os demais países americanos e que essas relações se estendessem ao plano econômico e cultural. Para o estabelecimento dessas políticas, os Estados Unidos criaram uma agência de coordenação dos negócios internacionais, que cuidava exclusivamente da realização de medidas relacionadas às políticas da boa vizinhança. Os pontos de ação das políticas de boa vizinhança adotadas pelos Estados Unidos estavam subdivididos em seções como rádio, cinema, imprensa, arte, música, literatura, problemas sanitários, exportação, transporte e finanças. Então, eu distribuí de forma a explicar melhor para você. Da boa vizinhança e as comunicações, certo? Na área das comunicações, as políticas de boa vizinhança se dedicavam, sobretudo, às transmissões de rádio e à cinematografia. Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos aumentava a circulação de notícias e informações sobre os países americanos vizinhos, nestes programas dos Estados Unidos eram retransmitidos propaganda à cultura estadunidense por todo o continente. As produções hollywoodianas tiveram destaque tanto na reprodução de filmes de ficção, muito populares nos Estados Unidos,
quanto na produção de documentários que tentavam expor aos estadunidenses como era a vida nos demais países do continente. Nesse período, as propagandas do modelo de vida dos Estados Unidos eram muito comuns, o que reforçava positivamente a imagem desse país no continente americano. Então, os Estados Unidos utilizou de Hollywood e dos filmes e das séries para mostrar ao mundo e principalmente ao continente americano que o estilo de vida norte-americano era o melhor e deveria ser copiado. Ainda na política da boa vizinhança, temos as relações culturais. Nas relações culturais, uma série de medidas foram adotadas para a popularização da música caribenha e sul-americana nos Estados Unidos. Nesse período, o ritmo do bolero foi bastante popularizado nos Estados Unidos, à medida que o modelo do American Way of Life passou a ser disseminado nos países do continente americano. Personagens de desenhos animados retratando os demais países americanos passaram a ser comuns nos estúdios de produção dos Estados Unidos. E no campo musical, o Brasil teve grande destaque com a cantora Carmen Miranda, considerada a musa da política da boa vizinhança. E foi aí que surgiu o Zé Carioca, o personagem que representa o brasileiro na Disney. Boa vizinhança, temos as ações na área da saúde. Na área da saúde, os Estados Unidos ofereceram auxílio no treinamento médico em diversas partes do continente, inclusive no Brasil, e prestaram assistência no combate de determinadas doenças, como a malária, que assolavam as áreas tropicais na época. Hoje também, a política da boa vizinhança, os Estados Unidos também tenta controlar a disseminação da Covid-19 e os investimentos na vacina o mais rápido possível somam bilhões de dólares. Temos os assuntos comerciais e financeiros. Em relação a esses assuntos, as políticas da boa vizinhança estabelecidas tinham como objetivo estreitar as relações comerciais entre os Estados Unidos e os outros países da América. Esse acordo estava pautado principalmente no fornecimento de matérias-primas para a indústria estadunidense, ao passo que reestruturava o mercado externo, que auxiliava os países a superar a crise de 1929. As medidas estabelecidas pelas políticas da boa vizinhança, na realidade, tinham como objetivo preparar o continente americano para possíveis intervenções dos Estados Unidos que se fizessem necessárias durante os anos que se sucederiam, o que na prática acabou não acontecendo. Essas medidas visavam também criar uma cultura de aliança entre os Estados Unidos e os países americanos, como meio de evitar que estes se aproximassem do bloco soviético. Por meio dessas medidas, dessas políticas, a cultura dos Estados Unidos acabou por permear todo o continente americano e firmar o American Way of Life como um modelo a ser seguido por todo o continente. Apesar da política da boa vizinhança ter sido extinta, seus reflexos estão presentes e fortalecidos em toda a América.
grande parte da cultura cinematográfica, musical, literária e até mesmo acadêmica e artística do continente americano tem alguma base na cultura dos Estados Unidos. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouco sobre os Estados Unidos e o seu poder hegemônico na América? Espero que sim! Até a próxima aula! Tchau!